Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. A Fibra e a Gol de Ouro são duas associações dedicadas a fortalecer a educação e a prática esportiva dos nossos alunos. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber todo o nosso conteúdo. Não esqueça também de deixar o seu like, o seu joinha aqui no nosso vídeo. Ok, pessoal, então, nas outras aulas, né, nós estudamos sobre pronomes e todos os tipos de pronomes, tá bom? Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre os pronomes e a ambiguidade, tá? Então, primeiramente, nós temos aqui, ó, uma tirinha. Algumas palavras finais antes de ser executado pelos seus crimes hediondos. Aí, o rapazinho lá diz: diga à minha família que eu sempre amei eles. Yeah! Aí o policial vai lá para a família e diz: ele queria lhes dizer que sempre amou crimes hediondos. Então ficou assim. Será? Foi isso também que você entendeu, Miguel? Não. Não. O Acho que ele quis dizer outra coisa. que você acha que ele quis dizer? Que sempre amou a família dele. A família dele. Então, o que causou essa confusão aí, nesse entendimento? A maneira como ele disse, que ele não especificou tão bem. Isso aí, ele usou esse pronome eles, né? Aqui, ó. Mas a gente ficou assim, sem saber se eram eles os crimes ou se eram eles a família deles, da família dele, né? Os membros da Sim. família. Então vai ser isso que a gente vai ver hoje, tá bom? Então nós temos aqui, ó. Primeiro, o que vem a ser a ambiguidade, né? Na linguística, a ambiguidade ocorre quando um trecho, uma sentença ou uma expressão linguística apresentam mais de um entendimento possível, gerando problemas de interpretação no enunciado e dificuldades de comunicação. Então, o que é a ambiguidade? É exatamente esse duplo sentido, né? Pode significar mais de uma coisa. A ambiguidade é um problema muito comum e presente em diversas construções textuais e orais, estando muitas vezes relacionada à escolha do léxico, quer dizer, a escolha das palavras, e a sintaxe, que é a disposição das palavras da sentença, ou seja, onde você colocou a palavra numa frase, né? Se você, de repente, mudar a palavra de lugar, pode mudar um pouco o sentido, tá bom? Então, o léxico é a palavra que você escolheu e a sintaxe é como está estruturada a nossa frase. Então, hoje, especificamente, vamos falar sobre isso, ó. O uso indevido de pronomes possessivos. Então, costuma ocorrer quando há mais de um sujeito na sentença e qualquer pronome possessivo ou termo que indique posse, não ficando claro a qual sujeito se estabelece a relação de posse. Olha um exemplo que nós temos aqui. Andréia pediu a Fabiano que pegasse sua mochila na sala. Então, aqui é sua mochila. A mochila era de Andréia ou de Fabiano? Para evitar esse tipo de ambiguidade, evite usar o pronome seu ou sua, nesses casos, e use dele ou dela. Então, se fosse a mochila dela, a gente deveria dizer, né? Andréia pediu a Fabiano que pegasse a mochila dela na sala. Ou a mochila dele, se fosse a mochila do Fabiano, tá bom? Dessa forma, propomos-nos a uma análise mais detalhada, tendo como base o exemplo abaixo descrito. Então, nós temos assim aqui, ó. Assim que se encontrou com Beatriz,
Pedro fez comentários acerca de seus resultados no processo avaliativo. E aí a gente tem aqui o pronome seus. Então, pessoal, ficou meio confuso. Será que eram os resultados da Beatriz? Será que eram os resultados do Pedro? Ou será que o Pedro fez os comentários sobre os resultados dos dois? Então, aí a gente precisa ter mais cuidado quando escrever, tá bom? Então, a gente poderia dizer aqui, ó, se no caso se fosse o resultado da Beatriz, ó, assim que se encontrou com Beatriz, Pedro fez comentários acerca dos resultados dela. Então, vou até colocar em letra maiúscula. Dela. Tá bom? Resultados. Dos resultados dela. Se ele estivesse falando sobre os resultados dele, a gente deveria escrever assim que se encontrou com Beatriz, Pedro, e o meu fez com S ali, ó. Digitei errado aqui. Fez comentários acerca dos resultados dele, se são os resultados do Pedro. E se ele estivesse falando sobre os resultados dos dois, a gente ia dizer assim que se encontrou com Beatriz, Pedro fez comentários acerca dos resultados deles. Ok? Então, quando a gente tiver o seu ou sua, ou seus ou suas, a gente tem que tomar muito cuidado para que a frase, né, não fique com duplo sentido, tá bom? Deixa eu voltar aqui que eu acho que eu não dei um print na... Não tem problema não. Então, nós temos aqui, na número 1, a mãe pediu à filha que arrumasse o seu quarto. E aí? A gente não entende se é o quarto da filha ou se é o quarto da mãe. Então, o que a gente poderia mudar aqui, né? A gente poderia dizer: a mãe pediu para que a filha arrumasse o seu próprio quarto, né? Ó, a filha arrumasse o próprio quarto. A gente também poderia falar o quarto dela, né? A mãe pediu à filha que arrumasse seu próprio quarto ou o quarto dela, né? Vocês têm mais Mas algum? ainda assim. Isso aí que eu ia perguntar. Vocês têm mais algum? Fala, Miguel. Sim, mas ainda fica parecendo como se fosse o quarto da mãe. Isso aí. O quarto dela. E aí, como é que a gente pode escrever? Aí que eu não sei. Pensa aí, pensa. É isso que eu queria. A mãe pediu à filha que arrumasse seu próprio quarto. O quarto dela. A mãe pediu para a filha arrumar. E aí, como é que a gente pode fazer? Pensa aí, vai pensando. Ainda parece que é o quarto da mãe, né? Foi isso, Miguel, que você falou, né?
Sim, Que ainda não... mas agora eu não tô conseguindo encontrar outra forma. Tá, a gente vai passar para outro, você vai pensar aí, tá bom? Vai Sim. pensando. Número 2. Vi o João andando com seu carro. E aí? O João estava com o carro dele ou com seu carro, Miguel? E aí? A gente vai trocar Provavelmente com o carro dele. dele. Mas aí que fica aberto para as interpretações. Muito bem. Então, se a gente quiser dizer o seu carro, né? Com a pessoa que a gente está falando, permanece o seu. Mas se a gente quer dizer que o carro é do João, aí a gente tem que trocar o seu por dele, tá bom? Com o carro dele. 3. Encontrou o seu irmão no aeroporto. Então, aqui acontece a mesma coisa, né? Encontrou o seu irmão. Eu poderia falar, João encontrou o seu irmão. E aí a gente também não sabe se o irmão é do João ou se o irmão é nosso, né? Da pessoa com que tá conversando. Tá falhando aqui o fundo, né? 4. Caiu e quebrou a sua perna. Olha isso. Caiu e quebrou a sua perna. Alguém caiu por cima de alguém, quebrou a própria perna ou quebrou a perna de alguém, tá? Então, a sua, se for da pessoa, a gente vai ter que substituir por a própria perna ou a perna dele ou dela, que a gente não sabe, né? Ela caiu e quebrou a perna dela. Ainda assim fica estranho, né? Porque dela quem? Se tivesse uma outra pessoa perto, né? A gente ainda entende. Então, acho que a própria perna fica mais interessante. Caiu e quebrou a própria perna. Número 5. No seu discurso de posse, novo diretor agradeceu a Deus. Então, esse seu ali, a gente pode trocar por dele. No discurso de posse dele. Tá bom? Ok. Aqui nessa primeira, Miguel, você conseguiu pensar em alguma coisa? Então, Não. não? Então, eu vou te explicar o Não. que acontece. Quando a gente troca pelo próprio, tá vendo? Ele vai referir ao nome que está mais próximo dele. Então, a mãe pediu à filha que arrumasse seu próprio quarto. Então, quem é o nome que está mais próximo do próprio? É a mãe ou a filha? A filha? A filha. Então, quando a gente troca por próprio, aí a gente entende que é da filha. E o quarto dela ainda continua com esse sentido ambíguo, que é o quarto da mãe. Tá ok? Entendi. Mas você Sim. pensa aí, a gente ainda pode discutir sobre isso, tá? Falar sobre isso mais pra frente. Então, vamos ver. Agora nós temos aqui, ó. O professor comentou com os alunos suas deficiências. O leitor mais atento perguntaria: de quem são as deficiências? Do professor ou dos alunos? Esqueci de trocar por preto essa cor. Tá muito clara para você, Miguel? Dá para ver bem? Dá para ver bem, dá para ver. Então, tá bom. E aí, o que a gente poderia mudar aqui para melhorar esse entendimento? Mas de quem são as Então, deficiências? então, a gente vai fazer 2 exemplos. Se a deficiência for do professor, a gente vai trocar as suas deficiências por As deficiências dele? dele. Muito bem. E se a deficiência for 2 alunos, o problema for com os alunos, vai ser a deficiência
Deles. Deles. Muito bem. Deficiência de leis. Tá ok? Perfeito. Perfeito. E aí, deixa eu ver, eu acho que esse aqui é o último. Nós temos aqui uma piada, ó. Bem comum, muito comum na adolescência de muitas pessoas. Então, olha a piada. Tem alguma coisa nessa piada que causa um humor, né? A piada tem sempre aquela palavrinha-chave. Então, vamos ver. O rapaz chega para o pai da namorada e, meio sem jeito, diz: Seu Francisco, eu amo muito a Soninha e... Eu sei, diz sorrindo o pai da moça. Ela me disse: Então, seu Francisco, eu vim pedir a sua mão em casamento. Ué, diz o homem, em tom de brincadeira. Você ama a Soninha e quer se casar comigo? O que causou esse mal entendido aí? Qual foi a palavrinha que causou o mal entendido? Sua. Sua. Que Foi a sua. no lugar de sua deveria ser A mão dela. a mão dela. Muito bem, muito bem. Então é isso, pessoal. A gente tem que ter muito cuidado com esses pronomes seu e sua, né? Quando a gente ou seus ou suas, a gente não confundir a pessoa que vai ouvir a gente, nosso interlocutor, tá bom? Então, o locutor é quem está falando, e o interlocutor é aquele que está recebendo a mensagem. Ele, o que ele quis dizer com isso, né? Tá bom? Então, sempre procure bem especificar se é dele ou dela, deles ou delas, ou o próprio ou a própria, baseado no que eu acabei de explicar aqui, que é o próprio ou a própria tem que estar mais próximo, né, do nome a quem se refere, tá bom?